No fundo, as pessoas convivem com arte muito mais do que elas imaginam, né? As pessoas gostam de arte, o ser humano gosta de arte, né? Mesmo que seja lá no karaokê e tal, ele tá fazendo arte, independente Sim, com certeza. O contato com a música é muito importante, né? Seja você ouvindo ou tocando, né? Tem gente que não tem esse hábito nem de ouvir, assim. Aí, quando ela começa a ouvir, ela começa a descobrir aquele universo, né? Isso, na verdade, é bem raro, né? A pessoa que não gosta de música, que não ouve música nenhuma. Mas a música, ela é terapêutica também, né? Seja uma pessoa com autismo, TDAH também, né? As crianças, a música é muito... É um aliado, né? Uma aliada no desenvolvimento das crianças com essas condições, né? E aí vai passando as faixas etárias e não tem limite. E você falou que tem uma primeira aula aí, como que é? Sim, a aula Isso acho que é experimental, importante. que as pessoas, tanto na parte de música, na parte desenho, de... escultura, Nos dois, então. dá pra ir lá, fazer uma aula, ver Pode se fazer gosta. uma aula porque experimental, às vezes ou a seja, pessoa né? fica em dúvida do que ela quer aprender e também de como funcionam as aulas, né? Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Pod Contábil da CPA Prime Contabilidade. Antes de mais nada, não esqueçam de curtir, compartilhar e comentar. Hoje estamos aqui com o pessoal do Centro Artístico Mozardo. Sim, nós vamos falar de artes hoje. Muito legal. Nós estamos aqui com os dois sócios, Raul e Kleder. Tudo Obrigado bom? pela presença. Opa, nós que agradecemos aí o convite e vamos bater um papo, né? Maravilha. Trouxe um presentinho antes de mais nada para vocês dois. Opa! Por enquanto vocês podem tomar água, mas depois, Legal. Dá pra usar pra vários fins, né? se estiverem com sede, já me falam, já. Opa, aí, ó. Olha que bonito, hein? Ainda bem com abridorzinho ainda. Curti. Legal. Muito obrigado. Legal, obrigado. Gostei Maravilha. mais do azul, vamos trocar. Não. Já quer trocar com o seu irmão, é? Poxa, não tem outro azul, senão te dava. Não, eu vou pensar se você... Não, mas eu gostei do branco também, tá ótimo. Pessoal, vamos começar lá no início, lá. O que vocês tinham um sonho assim, quando eram crianças e adolescentes? Qual era o sonho de vocês? Começa por quem? Mais velho? Já deu pra perceber que somos irmãos, né? Então, mais velho começa. Vocês que mandam. Olha, quando eu era criança, meu sonho era ser astronauta, por incrível que pareça. Não tem muito Segunda a ver pessoa que já fala no podcast, Mas acredita? eu acho que é comum, sabia? Criança tem essa coisa de curiosidade de explorar. O astronauta, no fundo, é isso, né? Então acho que é comum. Acho que antigamente as crianças queriam ser navegadores, devia ser a mesma coisa. Mas eu tinha esse sonho de ser astronauta. Aí com o tempo eu fui tendo vários outros sonhos, né? Até começar a desenhar e tal, comecei a gostar de desenho, comecei a ver pintores e tal. Meu sonho era ser pintor. Aí com 16 anos eu fui numa exposição que teve acho que na Pinacoteca do Rodin, e aquilo lá me marcou muito aquilo. Depois daquilo eu não conseguia pensar em escultura de outra forma, senão eu fazendo a escultura, né? Show. Só que aquilo lá ficou meio guardado lá. Eu fui estudar engenharia, fui fazer outra coisa, porque é aquela coisa, né? Primeiro faz algo pra te prover e depois você corre atrás do sonho, né? E durante um tempo eu achei que fosse só isso mesmo, um sonho, né? Mas tem coisa que não se aquieta, né? Aí de uns 15 anos pra cá eu comecei a pegar isso mais a sério, comecei a estudar com mais seriedade, tanto desenho, pintura, e uns 8 anos atrás eu comecei com escultura. Bacana. E aí nunca mais larguei. Maravilha, dá pra ver a paixão no seu sorriso aí, né? Eu gosto bastante. E você, Raul? Eu acho que já desde pequeno, eu já tinha 8 anos, 9, quando eu comecei a tocar, né? Então, acho que eu já tinha essa propensão por ser músico. Eu sempre tinha isso na minha cabeça, eu queria ser músico, né? E começou quando eu tava bagunçando lá no meu quarto, e quebrou a cama que eu tava pulando em cima, quebrou. Minha mãe acho que tava lá na frente, né? Não viu. Daí eu falei, já que eu vou tomar bronca do mesmo jeito, eu vou fazer um negócio aqui. Aí eu peguei as madeiras da cama, eu tinha 8 anos de idade. Aí eu preguei uma na outra assim, passei uns fios de pesca, né? Uns nylons assim e tal.
Aí eu fiquei lá, viajando, imaginando que eu fosse um artista e tal, tocando num palco para milhares de pessoas e tal. Viajei e esqueci do mundo ali. E aí eu lembro que minha mãe chegou, eu vi que ela foi lá e foi espiar o que eu tava fazendo. Eu falei, putz, é agora, a hora da bronca é agora. Agora que eu vou. Daí ela não falou nada, virou, foi embora. Falei, nossa, que estranho, né? Daí eu acho que ela entendeu, porque eu já tava fazia uns meses ali pedindo pra, me dá um violão de presente, me dá um violão de presente. Acho que ela olhou e falou, nossa, ele tá tocando com um negócio, com um monte de, né, Coitado. madeira. Vai fazer isso, senão ele vai quebrar todas as camas. Vai que quebra a minha também, aí ferrou. E aí, a partir daí, aí no Natal eu consegui ganhar um violão de presente e comecei, 8 para 9 anos de idade. E eu fui fazer faculdade de comunicação também, fiz pós, jornalismo cultural e tal. Tem esse lado de comunicação, mas eu sempre quis a música, né? E aí chegou um momento, eu já estava trabalhando na área de comunicação, mas eu falei, putz, não tô me enxergando aqui dentro. Eu falei, é mais digno até para mim, para outra pessoa que queira ocupar essa vaga aqui, eu procurar meu caminho na música. Aí voltei a dar aula, eu dou aula desde os 17 anos, né? De música desde 17? Puxa, Desde, que legal. Então já foi um tempinho aí. Já tive outras escolas, né? Já tive escola de música quando eu tinha 20 e poucos anos. E agora montamos o Centro Artístico Mozardo, que é não só uma escola de música, mas como uma escola de artes, né? De artes visuais e de música também. Legal. E como se iniciou o centro aí de artes aí? Como é que foi? Você sabe que a gente sempre conversou. O que a gente podia fazer junto, né? A gente se sentia meio deslocado nos nossos respectivos trabalhos, né? A gente falou, não é possível que a gente não possa juntar o que a gente gosta, assim, num lugar só. Mas aquela coisa, sabe quando fica no ar, assim? Aí, o ano passado, eu mudei de ateliê, né? Que eu fazia meus trabalhos no ateliê. E resolvi que eu precisava dar aula, até para manter o aluguel do ateliê e tal, pra não ter que gastar com isso. Falei, bom, não posso ficar gastando com arte. Se eu não estou ganhando dinheiro ainda, pelo menos eu não posso gastar. Aí eu resolvemos alugar uma casa e tal, e eu falei com ele, falei, Raul, você não quer aproveitar? A gente sempre teve essa vontade, vamos aproveitar que eu tô entrando nessa e tal. Aí conversamos bastante e tal, chegamos a um conceito filosófico que a gente ia usar dentro do centro artístico. A gente não queria abrir uma escola comum, a gente queria um centro que fosse frequentado por artistas e por quem estivesse querendo aprender também, né? Então não é um conceito de escola, é um conceito de... É um centro mesmo, um centro de encontro de artistas de diversas áreas diferentes. Legal. E aí foi aí que a gente teve essa ideia. E o que faz? Vamos começar aí pela artes musicais aí. Certo. O que vocês têm lá a oferecer? Certo. A gente tem todos os cursos populares, assim, né? Que são os mais convencionais, que é violão, canto, guitarra, baixo, bateria, teclado, né? E alguns instrumentos clássicos também, como o violino, né? Alguns instrumentos de sopro também, que tem muito instrumento, né? Então a gente vai muito de acordo com a procura. Então tem a procura, né, inicial, assim, que é para alguns instrumentos, como o violão, que é bem popular, teclado, canto mesmo, e dentro dos instrumentos clássicos, assim, vamos dizer, o violino é o mais procurado. Violino. Mas bateria, né, todos os instrumentos assim mais conhecidos, assim, a gente, não só eu, né, eu dou aula lá mais de canto, violão, guitarra, mas tem outros professores, cada um com a sua especialidade aí, ensinando música a partir de vários instrumentos, né? A guitarra tá embaixo? Eu pensei que era guitarra. Não, a guitarra até que não, mas os mais... a guitarra também é um outro bem procurado. Guitarra, violão, canto, teclado são os mais procurados. Bateria, que é assim, muita gente procura por hobby, né? Ou também para montar uma banda, ensaiar, igual, né? Tem gente que gosta de se reunir para jogar uma pelada, né? Jogar um futebolzinho. Tem gente que gosta de se reunir para fazer fechar um estúdio lá e ficar tocando. Também tem esse público, né? E tem o pessoal que quer por terapia, para se sentir bem, né?
ou pra tocar em festinha que tem em casa e tal, no karaokê Não também. passar vergonha, né? Igual eu passo vergonha. Precisa fazer umas aulas lá, né? Preciso fazer umas aulas aqui, eu sou péssimo. Então né? No fundo, as pessoas convivem com arte muito mais do que elas imaginam, né? As pessoas gostam de arte, o ser humano gosta de arte, né? Mesmo que seja lá no karaokê e tal, ele tá fazendo arte, independente Sim, com certeza. O contato com a música é muito importante, né? Seja você ouvindo ou tocando, né? Tem gente que não tem esse hábito nem de ouvir, assim. Aí, quando ela começa a ouvir, ela começa a descobrir aquele universo, né? Isso, na verdade, é bem raro, né? A pessoa que não gosta de música, que não ouve música nenhuma. Mas a música, ela é terapêutica também, né? Então, ela te ajuda a, né? Você tá triste, você começa... Acho que as ondas sonoras têm essa função de colocar você para cima, deixar você mais alto astral, né? Sim. E se você tá triste ou se você tá alegre, vai ficar mais, né? Vai te dar uma sensação... assim, é inexplicável, assim, um prazer diferenciado quando você tem acho que assim, arte como um todo, né? Mas estou falando da música porque é minha área, assim. Sim. Então, é bem gratificante quando eu vejo alguém que eu estou ensinando ali, fazendo um som, se divertindo. Tem alunos que eu dei aula que estão tocando o Brasil inteiro aí, se profissionalizaram, né? Nossa, que legal. Porque como eu te falei, sou muito, tá vendo? Não sou muito bom de cálculo, é contigo. Vou deixar. Desde 97 aí que eu tô dando aula. Imagino quantos passaram, né? Mais de 1000 alunos que eu fiz a conta por cima, assim, né? Você pensar... Muito tempo, né? Nossa. Então tem alunos que você vê ali tocando para curtir, para se distrair, e tem outros alunos que já levam mais a sério, se profissionalizam, né? Quando você vê já estão no palco ou já estão, né? Se apresentando, fazendo show, isso é muito gratificante para mim como professor, né? Além de músico, mas como professor, porque eu também toco, eu tenho essa paixão. Eu tenho essa paixão, não gosto só de dar aula, eu gosto de tocar também, né? Também. Tem professores que eles se dedicam meio que exclusivamente para dar aula. Não é o meu caso. Eu gosto de dar aula, mas também gosto bastante de tocar, fazer show. Legal. E ópera tem lá também ou não? Também tem. Na verdade, a minha formação veio do canto lírico, né? Eu estudei canto lírico, só que hoje eu trabalho mais no canto popular, assim. Mas como eu também trabalho em casamento, às vezes em cerimônia eu vou lá e canto um Pavarotti, canto um Andrea Bocelli. Eu tô falando isso porque eu entrevistei aqui o Ivo Holanda, o rei das pegadinhas, sim, claro. E ele deu uma palhinha de ópera aqui que eu fiquei... Ele estava aí onde você estava, ele falou... Eu pulei aqui para trás e falei, nossa, um senhor de 90 anos... Ele deve ter impostação de cantor lírico, né? Que é aquela bem... Fala aí uma aí, ó. Só fala... sei lá, quando eu fui fazer... Vou dar um exemplo aqui. Quando eu fui fazer um teste para estudar canto lírico, né? Porque eu sou do rock, assim, vim meio que do rock, né? Comecei tocando nos anos 90, então tinha Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano, né? Mas depois eu já migrei pro rock porque eu comecei a tocar guitarra e tal. Aí eu descobri que para eu cantar, quando eu tinha... Primeiro eu desisti de cantar, quando eu tinha uns 14, 15 anos. Você muda de voz, sua voz fica estranha, né? Principalmente o homem, quando muda de voz, né? Fica aquela voz, né? Rachada. Exatamente. Às vezes começa a ficar desafinado. Eu odiava a minha voz. Eu falei, não, já era. Vou virar guitarrista só. Eu não vou me atrever a cantar. Mas aí teve uma oportunidade para eu fazer uma aula experimental de canto, que também tem lá no Centro Artístico Mozart. Você faz uma aula de experimental para você ver se você vai gostar e tal, né? Eu fui fazer uma aula dessas com um amigo meu que me chamou, né? Eu nem queria ir, ele, não, vamos lá comigo, só para eu não ir sozinho e tal. E no fim, eu descobri que dava para desenvolver a técnica vocal com exercícios, né? Eu falei, nossa, é possível, né? Aí, não, sim, tem exercício de respiração, tudo isso que eu ensino hoje, né? Eu ouvi desse meu primeiro professor de canto. Aí tem os exercícios de respiração e tal, que fazem com que você tenha mais... força, mais potência de voz, né? Tudo está relacionado ao diafragma, que é um músculo que vai auxiliar na sua respiração, vai impulsionar o ar do pulmão para fora e vai passar ali vibrando as pregas vocais.
né? E aí, como eu queria cantar rock and roll, eu gostava de Iron Maiden, Halloween, essas bandas de heavy metal, eu descobri que eles cantavam muito agudo. Descobri não, já tinha descoberto, né? Mas eu descobri que eles, não sei se é verdade ou não até hoje, mas alguns deles já tinham feito aula de canto lírico para poder cantar corretamente. Aí eu falei, quero fazer aula de canto lírico. Porque, né, para eu cantar heavy metal, botei na minha cabeça fazer aula de canto lírico. E aí, só que eu não fazia a mínima ideia de como era essa impostação que você falou aí, né? Aí fui lá, pô, meu professor também não fazia ideia, porque ele era do rock and roll também. Aí ele falou, o que eu posso fazer naquela época, ó, vamos falando aí de 2000, ano 2000 mais ou menos. Ele falou, o que eu posso fazer é te gravar uma fitinha com um lado, né, eu lembro que tinha umas músicas do Andrea Bocelli e do outro Michael Bolton, que é um cantor de pop, né? Só que ele tinha gravado umas óperas também. Eu falei, legal, pô, deixa eu ver e tal. Aí fiquei ouvindo, aí eu percebi que dos dois lados tinha uma música em comum, que eles cantavam, que era Nessun Dorma. Nessun Dorma! Sim. Começa assim já a música. Bonito, hein? Né? Aí é uma música difícil, só que aí eu falei, pô, preciso me inteirar de como que é isso, eu não fazia a mínima ideia, né? Naquela época não tinha internet, não tinha, né? 99, 2000, tava começando assim, né? Não tinha onde você procurar. Quando eu consegui achar uma letra de música na internet, eu fiquei, putz, agora mudou minha vida, porque eu não, né, fazia a mínima ideia de como cantar algumas músicas lá. E, como muda, né? Facilitou muito, nossa. Muda as coisas. Mas foi isso, né? Legal. Deu um exemplo de uma música que é super difícil. Eu fui lá, eu tirei de ouvido, porque, né, essa impostação, né, do que você referiu aí, que o Ivo Holanda fez e tal, é uma impostação específica para cantar ópera, porque naquela época eles não tinham nenhum microfone, nenhum sistema de amplificação. Eles tinham a acústica do teatro e tinha o gogó do cantor. Então eles tinham esse jeito de cantar, que as pessoas às vezes estranham, falam, nossa, por que eles cantam assim? É porque é de uma época que não existia amplificação, né? E aí eles faziam isso para a voz ressoar, né? E aí tinha aqueles auges, né? Que o final das músicas geralmente é bem apoteóticos, assim, né? Mas é mais ou menos isso. Cantar sem gritar. Com a impostação e usar o máximo da sua capacidade ao seu favor, né? A sua caixa de ressonância, que na verdade aqui o peito ressoa todo, as ondas sonoras espalham muito aqui pelo tórax, pelo crânio também, que é aquela voz, o falsete, né? Tá passando aquele... Né? Lembrei do... Se bem que no Mato Grosso ele não é... A voz dele já é naturalmente bem aguda, né? Mas, por exemplo, tem a voz falsete, que alguns cantores usam e para atingir algumas notas que são bem agudas, né? Que é o... Isso aí é um falsete, né? Então, tem esses recursos que essa voz ressoa aqui na cabeça. Aí tem a voz mista, que é um pouco daqui, um pouco daqui. Às vezes tudo eu explico. Bacana. Geralmente nas aulas, né? Eu tive uma palhinha quando eu fiz um curso de oratória. Mas não chega nem aos pés assim. Uhum. Mas é só um pouquinho, né? Porque você vai falar em público. Sim, usa bastante. Não pode gaguejar, não pode... Tem algumas técnicas aí que a minha professora... Sim, exatamente. Respiração, essas coisas, algumas coisinhas assim, mas não chega nem... Uma coisa que é importante na oratória, inclusive, é que quando a pessoa faz uma respiração curta, quando ela respira somente usando uma pequena parte do pulmão, ela fica aquela... quando você está ansioso, mais ainda. Então, a sua respiração fica muito curta e você tem muitas pausas. Isso tira a sua autoridade na hora de falar também, né? Então, quando você tem essa fluidez no ar que você respira, ele vai até chegar ali embaixo na região do abdômen, que é o diafragma, você consegue ter um controle do seu ar, né? Bacana. E a sua parte, então? Então, primeiro, né, a escola completa aí de música, né? Todos os instrumentos mais populares tem todos lá. É uma equipe, né? São vários professores, várias salas lá, cada uma dedicada para um instrumento. Legal. E a sua parte agora, Kleber? A minha parte é de desenho, pintura e escultura.
Estamos iniciando agora também com cerâmica, mas aí não é a minha parte, né? De uma outra mas a professora escola lá. tem. Sim, sim, vamos Então, começar aí agora. é só toda escultura, é isso? Toda a parte de Escultura, esculturas. pintura e desenho. Pintura de quadros, essas Sim, coisas? sim, tinta a óleo, pastel, desenho, grafite, carvão, toda essa parte esse tipo. de desenho, Ele é um pintura multiartista, né? O carvão é e para quadro também, não é? o carvão Ou não? eles usam muito para fazer algum Retrato. esboço, Esboço. e depois pinta em cima. Depende da técnica que o pintor vai usar, mas dá para fazer o desenho só no carvão Só no também. carvão, né? É um recurso interessante, assim, que ele é bem fugídio que eles falam, né? Você risca, você pode esparramar com a mão, tudo assim, aí fica um negócio mais sombreado. Então tem gente que gosta bastante de trabalhar com carvão. Pra mim, é uma coisa meio transitória. Eu tenho pouca coisa que finalizo com carvão. Eu uso bastante para esboço mesmo, assim. Mas dá para fazer um desenho bem bacana também, só no carvão também. Entendi. Tá, e você, igual o seu irmão também tem banda, né? O Raul também tem banda. E você só dá curso ou você também vende os Não, materiais? eu vendo Vende por também. encomenda Por encomenda. e também peças prontas também. Tá. Então você então tanto a escola, né, o Centro de Artes dá aula, como também vocês vendem o material de vocês. Sim. Agora, como faz pouco tempo que começamos, ainda não tem peças totalmente finalizadas de alunos, mas a ideia, inclusive, é fazer o comércio das peças dos alunos também. Tá. Fazer Vocês meio também que venderem uma as galeria dos próprios dos alunos. alunos, Pô, inclusive fantástico. fazer alguma coisa deles tocarem também. Isso já vai ter, os saraus e Sim, as a audições, né, dos ideia alunos. é não só ir lá e fazer o curso, mas essa ideia de centro artístico é isso. É a pessoa transitar no mundo das artes, começa lá ou continua lá o curso, porque também não é só para iniciantes, tem muita gente que vai lá que já trabalha com artes Aperfeiçoar. Isso, exatamente. As técnicas Aprender outra técnica e tal. Então é um centro mesmo, assim. Né? Legal. Essa parte é muito legal, né? Depois você revender os materiais. Sim, uma dos coisa que eu próprios alunos. tive um pouco de dificuldade quando eu estava fazendo meus cursos era justamente isso. Eu falava, vou fazer um negócio desse e depois eu gasto um dinheirão para fazer, porque são caras as esculturas, né? Eu vou fazer o que com isso, né? E eu falei, não, eu vou dar um jeito de fazer um lugar que as pessoas venham aprender, mas também tem alguns canais para poder vender e trabalhar suas peças. A ideia é que elas absorvam totalmente a experiência da arte delas. Que não é só o fato de você, eu vou lá que eu vou trabalhar com isso, que eu quero ganhar dinheiro com isso. O artista ele tem essa coisa de mostrar o trabalho dele também. E é óbvio, ser remunerado por isso também faz parte do processo artístico também, jogo, né? Sim. E no seu caso aí, para os alunos, qual a faixa etária? Não tem idade. Para a escultura, eu diria até que é menos ainda, porque a escultura é um negócio muito. Você mexer com massa é uma coisa muito. Como dizer assim, muito intuitiva também. Então uma criança consegue fazer alguma coisa na massa. Para o desenho, eu acho ele um pouquinho mais complicado. Eu acho que por volta dos 12 anos, assim, o meu curso. Mas temos uma professora lá que ela é especialista só para criança. Certo. Que ela dá aula de desenho e observação para crianças. Vai começar agora no próximo semestre também. E idosos? Idosos, qualquer um. Qualquer idade pode ter, qualquer 90 anos pode ir lá, pode. que vai ter uma terapia. Sim, e terapia e aprendizado, porque o desenho, a gente tem essa coisa, eu não nasci com o dom para desenhar. Eu não acredito muito nisso, porque eu acho que tem muito da vontade que você tem de fazer. As pessoas aprendem a escrever. Escrever é um desenho. Se você aprender a escrever, a sua mão já está condicionada a fazer coisas complexas. O desenho, na verdade, é tudo na cabeça. Você tem que entender o que você está desenhando, entender os traços que você está fazendo, observar e conseguir pegar o que você está observando e passar para o papel. Mas é um processo mental, tem técnicas para isso. Não é algo tipo assim, minha mão eu não consigo segurar direito e tal. Isso aí é o de menos. Então dá para qualquer um fazer. E na escultura é a mesma coisa. É até mais como ela é mais intuitiva, assim, a gente também, o método que eu uso para desenho é o mesmo que eu uso para escultura. É um método de observação. As mesmas técnicas. Mas a escultura é um negócio mais fluido, assim, você consegue fazer. Se você faz um bonequinho lá de escultura, tá ok. No desenho já é um pouquinho mais complicado você fazer um desenho e você olhar e falar, não, isso aqui tá realista.
mas dá pra aprender nos dois uma boa. Legal. E na sua parte, Raul? Na música? Você diz assim a questão da Faixa etária, é. Então, também é ilimitado, vamos dizer. Porque a musicalização infantil é desde bebê, né? Eu não tenho essa especialização, que é uma coisa bem específica, né? Porque você trabalha a música de uma outra maneira, não é só aprender um instrumento específico, né? Na musicalização infantil são atividades, são jogos, são trabalhos, né? Desde um bebezinho recém-nascido, né? Aí até ele começar a ter a formação das mãos, principalmente, né? Para tocar um instrumento específico, aí, né? Aí acho que desde uns 5, 6 anos já começa a conseguir fazer, né, essas movimentações dependente do instrumento que vai tocar. Mas, por exemplo, ontem mesmo eu dei aula para uma aluninha de 6 anos de violão. Aí eu levei, ela não tinha violão ainda, eu levei os meus violões que são para adulto, né? Aí eu percebi que, né, a mãe dela ficou olhando e tal, eu falei, ó, vamos ver qual a conexão que ela vai ter com o instrumento. E ela tem TDAH, assim. Aí ela ela estava bem desperta, eu comecei a conversar com ela sobre várias coisas e tal, tudo relacionado à música, né? Quando ela se conectou mesmo com o instrumento, ela não tinha nem o tamanho para conseguir tocar o instrumento, mas eu passei um movimentozinho para ela fazer, ela ficou ali, aí eu fiquei conversando com a mãe dela, e mostrando, ó, tá vendo? Ó a conexão que ela tá. Porque é a concentração que você consegue ter com o instrumento, né? Seja uma pessoa com autismo, TDAH também, né? As crianças, a música é muito... é um aliado, né? Uma aliada no desenvolvimento das crianças com essas condições, né? E aí vai passando as faixas etárias e não tem limite. Vamos chegar lá nos 90 anos, por exemplo. Eu tenho exemplo de tudo que você pode imaginar de perfis de alunos. Eu já dei aula para um senhor com 90 anos que ele tinha Alzheimer. Eu chegava toda semana para dar aula para ele e perguntava as mesmas coisas, porque ele não lembrava mais. Mas a memória muscular dele respondia. Então, assim, eu passava uma coisa para ele não lembrava, mas a memória muscular dele vinha. Então era a mesma música que eu estava passando, ele ia começar a fazer, para ele era a primeira vez. Só que a memória muscular dele já tinha captado, absorvido aquilo. A coisa, fazia automático. Eu até precisava fazer um estudo aprofundado sobre isso, porque né, foi para mim uma coisa inédita, que eu nunca tinha presenciado. Como que pode uma pessoa que a memória cerebral dela não está funcionando, mas a memória muscular está? Então você vê como é importante, né, o ensino musical de uma maneira geral e a pessoa absorver aquelas lições musicais e fazer, né, o cérebro vai ativando, né, através de ondas sonoras ali, vai fazendo a pessoa ter um desenvolvimento que, né, não é em todas as áreas que conseguiria. Tem, né, eu sempre falo, né, falo da área que eu tenho mais especialidade, mas é uma terapia como se fosse, né, tem crianças que fazem terapia com cavalos, por exemplo, né? Então, assim, a música é uma dessas aliadas também até para crianças autistas, enfim, especiais, né? E, então, assim, eu estou falando do limite para as pessoas virem que não tem limite mesmo, né? Às vezes tem gente que tem 40, 50 anos, mas será que eu aprendo ainda? Claro que pode aprender, né? Se eu cheguei nesses limites de pessoas que aí sim tinha uma justificativa para dizer que não poderia aprender e aprenderam, né? Então não tem limite mesmo, todo mundo pode aprender. O negócio é tão bom que às vezes você tá meio assim, né, pra baixo, você coloca uma música legal, Sim, porque você gosta. Exatamente. Às vezes até no trabalho, assim, você tá meio estressado ou com a vida, aí você coloca outra coisa. As empresas que não tem música assim, é um negócio meio complicado. Ajuda, né? Até na concentração, né? Veio o concurseiro, os caras estão estudando lá calhamaços de matérias para fazer uma prova e tal, e muita gente usa a música clássica para ter aquela concentração ali naquele momento. Show, né?
Eu vi até umas reportagens, às vezes tem pessoas que não acreditam, né? Mas, assim, né? Você falou, né? A música é tão boa. Eu vi uma reportagem que até nas granjas eles colocam uma música clássica. Olha só. Porque eles ficam mais tranquilos. E É. eu vi uma outra, não sei se é verdade, numa plantação de bananeira eles colocam. Nossa. Numa fazenda de bananas eles colocam. Eu vi e também parece que a produção é melhor. Caramba. Não sei se tem nada a ver, mas eu vi na TV. O mas cara não ia gastar tanto dinheiro assim. Geralmente eles devem fazer uma análise ali e deve ter um resultado, senão eles não fariam não iam mais. colocar, porque imagine, né? Eu vi também naqueles gados lá do Japão, a Gil, né? Que eles colocam música clássica pros gados e tal. Eles ficarem bem tranquilos e engordar bastante. É meio trágico o final, mas tudo bem. O problema é o final, né? Marcha fúnebre. Sempre é o final, né? Vamos ver umas fotos aí de umas esculturas aí de vocês. Olha aí. Essa que eu tô fazendo, hein, Parece mármore. com essa. Não parece? Lembra um pouco. Talvez Lembra, ela de né? cabelo amarrado. Essa aí você tá fazendo agora, tá terminando. Sim, tô concluindo ela. Tem que pôr a tarjinha depois. Essa aí em qual material? Essa é mármore. Mármore? Mármore. Nossa, quanto tempo para fazer uma escultura de mármore? Quanto tem de altura? 1 metro. 1 metro? 1 metro. Nossa. Essa já Um faz ano para fazer, mais de um ano. Não, depende da forma como se for fazer, né? Tá. Se for fazer no ponto a ponto, como era na época lá do Michelangelo, lá, acho que vai uns 3 anos. Se bem que eu já tô há 4 com essa já. Mas essa foi feita com. Foi tirado no robô, uma boa parte A técnica. do excesso de mármore, né? Aí fica um tanto assim, você vai trabalhando em cima do. Esse é um quadro, né? Esse é pastel e um pouco de carvão. Você perguntou do carvão naquela hora? Esse tá. aí, carvão e pastel seco. O que é pastel seco? Pastel seco é um pigmento sólido. É como se fosse uma tinta sólida. Um giz, Ele né? tem, ele tem a consistência de parece um giz de lousa, mas ele é mais sólido assim, né? Legal. Próximo. Isso aí tá pela metade. Isso aí acho que Velázquez, que eu tava fazendo em pastel também. Isso aí é tudo pintura em quadro, essas coisas, né? Sim, em folha, né? Esse aí, no caso, é pastel também. Pastel também. Uhum. Próximo. Pastel também. Pastel, próximo. Isso aí é tinta óleo. Tinta óleo. Sim. É bem realista, né? Poxa, parece que tá... Minha filha fala que ele tá chorando. Não, ele tá meio nervoso, é meio briguento. Esse é sanguíneo, não, sépia. É um lápis. É um lápis. É um lápis. Caramba, quanta técnica. Você tem bastante coisa que dá pra fazer. Vamos lá, mais um. Essa é uma escultura de uma criança. Nossa, com um que lacinho. material que é esse aí? É o mesmo desse aqui, plastilina. É uma espécie de uma argila sintética, não endurece nunca. Isso aí já em bronze já. Essa é em bronze. Essa é em bronze. É a mesma. Só que aí no caso está em plastilina e depois tira o molde e funde ela em bronze. Esse é o modelo que eu usei para aquela de mármore. Essa é minha filha. Eu deixei aí por causa do retrato que eu fiz dela. Que é a mesma que essa também. A mesma aqui. A mesma daqui. Em outro ângulo aí. Tem esse quadro também, ó. Esse é um trabalho que eu fiz em cima de um quadro de uma pintora chamada Cecília Bo. Também é óleo. Show. E essas aqui da mesa, tem mais alguma? Vamos ver. Eu acho acabou? Acho que acabou. Acabou, né? Vamos falar um pouquinho da mesa aqui. Esta aqui, então, é sua filha? Qual material? É plastilina também. Plastilina. Sim. Posso tirar ela? Pode. Deixa eu tirar um pouquinho daqui, então. Só pra... Então ela tem todo esse trabalho, eu tirei bastante fotos dela. E também com ela, de modelo ao vivo, eu fui fazendo isso aí. Já faz um tempinho já que eu tô fazendo, ela me enche o saco. Mas toda vez que eu pego, eu vou mexendo um pouco. Daqui vai pra... Tira-se o molde dela. E mesmo esquema daquela lá. Do molde, você tira o molde em cera. E aí essa cera vai pra fundição. E dessa cera vira o bronze. Aqui já no caso já tá... Esse é o bronze. Esse é em bronze já. Que bacana, né? Perfeita, né? Essa aqui já foi tirado o molde dela, tá até meio sujinha, eu trouxe pra isso mesmo. Essa aqui tá fresquinha. Ela é mole, mas nem tanto. Só se você apertar muito, né?
aquela massa. Mas essa aqui eu deixei justamente por isso. Eu posso pegar, derreter ela e usar essa massa quantas vezes for. Eu uso ela quantas vezes for necessário. Então, da mesma, eu faço várias estruturas com o mesmo DNA, vamos dizer assim. Maravilha. Tá ótimo. Para a pessoa conseguir pintar uma dessa aqui, pintar não, né? Fazer uma escultura dessa aqui, quanto tempo de curso? Você sabe que a gente começou o curso ano passado e me surpreendeu. Uma aluna, ela... Em 3 meses, né, Raul? É. Ela fez o busto da Angelina Jolie. Até eu falei pra ela, falei assim, olha, você nunca fez um busto antes. Você vai querer fazer um busto da Angelina Jolie? Eu tava falando, você não quer começar? Não, teimosa e tal. E eu falei, poxa, não vai dar certo. E aí queimei a língua. Eu acho que em 3, 4 meses, um busto honesto pra caramba. Que você bate o olho e fala, nossa, Angelina Jolie. Pegamos fotos, eu ajudei ela, obviamente, a escolher fotos na internet, que desse para pegar todas as referências que fossem necessárias, tal, para ver profundidade e tal, tudo. E fui coordenando ela, mas 3, 4 meses estava um busto bem honesto da Poxa, Angelina Jolie. então é um curso bem rápido, assim, para você... Depende do que você procura. Depende, porque você vê, faz 8 anos já que eu estudo isso, e eu tenho surpresas. Me mexe, eu tenho surpresa. Eu falo, puxa vida, isso aqui pra mim é novidade e tal. Então, assim, depende muito de onde você quer chegar. Eu acho que tem um rapaz que ele tá querendo fazer o busto do pai dele. Ele pediu pra eu fazer. Aí ele falou, eu não sei se eu faço aula. Aí ele, quanto que é um busto? Tá, muito caro. Você fala, cara, por que você não faz o busto do seu pai? Eu não vou conseguir. Eu falei, consegue. Vai, 1 ano lá, se ele quiser fazer um busto assim, exatamente, do pai dele, alguma coisa assim, em 6 meses, 1 ano, ele consegue fazer Então, imagine busto a honesto. gratificação, né? Pai, eu fiz. Então, poxa vida, você sabe Não que... Com a comprei. supervisão do professor aqui Mas também. ele vai, eu que Sim, coloquei a sim. mão na massa. Poxa, Obviamente, né, com supervisão e tal. claro. Para pegar sozinho assim, vai um pouco mais de tempo, mas aí depende muito de cada um. O curso nosso, por ser um centro artístico, é uma coisa que é livre. Você vai, se você quiser fazer, dá pra fazer aula também individual também. Eu só quero fazer uma aula por mês. Não tem problema. Aí tem a aula individual e a aula mensal que a gente faz, né? Pra frequentar. Aula avulsa, né? Aula avulsa, isso. E aí depende muito do que cada um tem por objetivo. Nesse caso aqui, eu achei interessante que uma aluna, ela me perguntou, né? Falou, nossa, mas você resolveu fazer sua filha por quê e tal? Eu falei, não sei. Outro dia eu tava tomando café com ela e ela deu esse sorrisinho. Eu falei, nossa, como eu gosto desse sorriso dela. E eu falei, vou fazer ela sorrindo e olhando do jeito que ela me olha, assim. Eternizar o sorriso. Exatamente. Aí eu falei, eu vou eternizar esse sorriso dela. Aí ela tava conversando com ela, eu falei, puxa vida, daqui a uns 300, 400 anos eu vou fundir ela em bronze igual aquela. Daqui a 300, 400, 1000 anos, alguém vai olhar e não vai conhecer Cléder, não vai conhecer ela tal, mas vai falar, poxa vida, esse pai amava mesmo a sua filha, né? Ela falou um negócio que eu achei tão bonito, que eu achei até poético. Ela falou, Cléder, você materializou o seu amor que você tem pela sua filha. Eu falei, poxa, que bonito isso. Legal demais. E é o que você falou, a pessoa pegar e ela mesmo fazer um busto, uma pintura de alguém que ela ama, assim, né? Eu acho que é uma coisa muito prazerosa. Pra mim, tá sendo muito prazeroso fazer isso. Nossa, show. A arte tem isso, né? Você vê, não só você pega uma música, você toca uma música ali do Chopin, do Beethoven, que existiram, né? Verdade. Há muitos anos atrás. Então... Legal. E na música, se eu quiser aprender violão, pelo menos tocar uma música, a mais básica, assim. Na primeira aula você vai tocar uma música. Ah, é? É. Poxa. É mais rápido ainda. Porque assim, na verdade... Não imaginava, Raul, não imaginava mesmo. Pra mim... É questão, assim, de... Eu acho que o mais importante para um músico não tá na parte mecânica do negócio, tá aqui na cabeça. Quando ele entender, ou, né, eu digo um músico, um estudante de música e tal, quando ele entende que ele repetindo aquela mesma coisa, né, o cérebro vai assimilando e vai formando também aquela coisa que eu falei da memória, né, muscular, aí você consegue. Por quê? Porque é a constância, né, que faz o resultado. Então, na primeira aula, você vai fazer... Lógico que eu não vou te passar um Stairway to Heaven pra você tocar na primeira aula, vamos supor, né? Mas eu posso te passar, por exemplo, a introdução de uma música que você vai conseguir fazer em 10 minutos. Aí você fez aquela introdução, a gente vai por partes. Pô, você já fez a introdução, vamos fazer
a estrofe da música agora? Então, pode ser que pode ser não. Na primeira aula eu já garanto que a pessoa vai lá e vai tocar uma música. E no meu método, geralmente a pessoa vai aprender uma música ou até mais por aula. Então, se você faz um mês de aula, por exemplo, você já vai tocar 4 músicas. Né? Se você multiplicar isso, em um ano você vai estar tocando várias, vai ter um repertório grande já de músicas que você vai aprendendo, e é claro, gradualmente, né? Não é que você vai aprender uma coisa, não dá para passar o carro na frente dos bois. Você vai aprender uma música lá com 2 acordes, né? 2 posições lá no violão, por exemplo. Aí você aprendeu lá. Aí na outra aula você vai aprender outra música com outros 2 acordes. Aí na terceira aula você vai aprender uma música com 3 acordes, mas que são acordes que você já aprendeu nas 2 aulas anteriores. Né? Então você vai formando um vocabulário não só de um repertório, mas também um vocabulário de acordes que você vai aprendendo, e com o tempo também você vai entendendo como são feitos aqueles acordes para você uma hora se chegar e caminhar com as próprias pernas. Né? Então a ideia é essa. Legal. Bacana. E qual o material mais difícil de trabalhar? Mármore. Mármore. De todos os que eu faço. Por conta até do. Não é que é difícil de manipular ele, porque você tem as ferramentas, tudo, dá pra fazer, mas é pesado, é pesado, não é qualquer lugar que você pode fazer, é barulhento, faz muita sujeira. Então, assim, é o mais chato para trabalhar o mármore. Entendi. Mas o resultado também é um dos mais bonitos, né? Assim, né? É assim, tem que ser, né? Fica maravilhoso, nossa. Quanto mais A difícil. peça em mármore é o topo da escultura, né? Uma peça no mármore bonito, assim, um mármore Carrara, aquela coisa. Nossa, aí é o mais caro. É o suco Caro é mais caro, né? da escultura. É o puro suco da escultura. Começar por você, Raul. Dá um conselho para quem está iniciando agora na música. Eu poderia dar alguns conselhos, porque depende muito do objetivo da pessoa. Então, o objetivo para quem quer levar como um hobby, por exemplo, né? Que a maioria das pessoas é o que, né, me procuram para isso. Eu quero ter um hobby, eu quero ter uma... Então, eu sempre falo para os alunos, você vai ter um hobby, faça um hobby bem feito. Por quê? Porque você não vai querer fazer um hobby meia boca, né? Eu, por exemplo, né, mesmo sendo músico, as pessoas falam, mas não é possível você ter a hobby, você já trabalha com uma coisa que é uma diversão, né? Sim, claro, eu me divirto com música, mas é a minha profissão. Então, mas aí quando estou em casa, assim, dificilmente eu vou ficar, né, tocando só por prazer, porque eu já trabalho com aquilo. Então eu gosto, por exemplo, de cozinhar. É um hobby. Mas eu não gosto simplesmente de cozinhar e vou lá, tá aqui, ó, vamos comer. Não, eu vou lá, pego uma tacinha, põe um vinho ali, aí eu vou pegando a receita. Pô, eu vou no mercado, eu escolho os ingredientes, eu chego em casa, que panela que eu vou usar, que prato que eu vou servir. Por quê? Porque eu gosto de fazer aquilo bem feito. O meu prazer é fazer uma comida para mim, ou para minha esposa, ou para o meu filho, para minha família também, né? Mas eu gosto de fazer aquilo bem feito para me dar aquele prazer. Então, se você faz um hobby, né, na música, por exemplo, né, então é legal você fazer bem feito. Então, não quer dizer que você, só porque é hobby, você não vai dar muita importância. É legal você dedicar um período do seu dia, ou se você não pode, né, porque a correria do dia a dia é complicado, mas você tem que ter uma constância. Pelo menos um dia sim, um dia não, você pegar ali no instrumento, ou se você cantar, fazer algum exercício vocal, constantemente. Então você pega ali meia horinha, 40 minutos, o máximo você conseguir. Quanto mais você consegue, melhor você fica. Mais rápido você também chega no seu objetivo, né? Então a constância é muito importante para quem está começando. Então o conselho que eu posso dar, isso não só para quem quer por hobby, mas por qualquer, né, para uma terapia também, porque se você não usufruir da terapia, a terapia não vai fazer sentido para você, né? E para quem vai se profissionalizar, mais ainda, aí a constância, quanto mais, melhor. Eu tive uma época na minha vida que eu ficava lá 4, 5 horas por dia em cima da guitarra, né? Tinha tempo, tinha como ficar, né, me dedicar a isso. E é isso, então quanto mais você consegue se dedicar a um instrumento e a música como um todo, e um outro conselho que eu posso dar também, você
apurar o seu ouvido. Quanto mais você conseguir treinar o seu ouvido, melhor é. Então, ouvir diferentes tipos de música, tentar detectar na música qual instrumento está tocando ali, em qual momento, o ritmo, como se é um ritmo mais rápido, um ritmo mais devagar. Então você tentar apurar o seu ouvido, porque o segredo de tudo na música é o ouvido. Se você consegue trabalhar isso, você vai ter um resultado, né, muito legal. O pessoal fala, mas tenho que ter dom para... Essa é uma outra pergunta que sempre me fazem. Precisa ter dom? Eu não sei, eu não tenho dom. O dom é uma coisa meio relativa. Tem pessoas que têm uma vocação mais apurada para certas coisas, né? Isso é normal. Então, eu não sou bom de jogar bola, mas eu sou um músico, trabalho com música e tenho facilidade com isso. Por quê? Porque se todo mundo fosse jogar bola bem, né, não ia ter mercado para todo mundo, já não tem, né? É difícil. Não ia ser nada especial, né? Exatamente. Então, cada um tem uma vocação, né? Eu não me daria bem, por exemplo, sendo um veterinário, porque eu gosto muito de animal, mas eu tenho dó, então não sei como trabalhar isso. Então, você trabalhar essa questão do ouvido musical vai fazer você ter um bom aproveitamento aí na música. Show. E você, Kleber? Olha, a arte é um negócio interessante, né? O conselho que ele deu é praticamente o que eu vou dar. Com só uma diferença. No caso da escultura, a prática constante, assim, você ficar 5 horas, é ótimo, quanto mais você ficar melhor. Mas é mais interessante você aprender como faz do que você fazer errado durante 5 horas por dia. E a técnica, no caso da escultura, seja no desenho ou na pintura, é óbvio, quanto mais você praticar, melhor. Mas você aprender as técnicas de observação, de como que você constrói uma escultura, ou como você constrói um desenho, ou uma pintura, é mais importante até do que o tanto que você pratica. Porque diferente um violão, por exemplo, você precisa ter alguma agilidade no dedo, assim, acredito eu, né, que você tenha. Na escultura, ou no desenho, você não precisa ter tanta agilidade na mão. É o que você enxerga que você faz. E o que acontece do dom, concordo totalmente com ele. Esse negócio de, eu tenho dom. Se eu tenho dom, eu não preciso aprender técnica. Se eu não tenho, eu não preciso aprender. Então não adianta eu querer fazer. Não existe isso. Existe vocação. Tem gente que vai ter mais facilidade que a outra. O dom, para mim, mesmo o talento, é a pessoa ter vontade, ter aquela coisa, falando, nossa, eu quero muito fazer isso. Aprende. A pessoa consegue aprender. Mas é técnica. Quanto mais técnica você tiver, melhor fazer esse trabalho. Técnica, do contrário do senso comum, técnica é liberdade. Técnica não te prende. Quanto mais ferramentas você tem, mais coisas você pode fazer com essas ferramentas. Quanto menos você tem, mais limitado você é. Então, assim, uma pessoa que adquire bastante técnica e ela quer fazer uma coisa mais abstrata, que não use tanta técnica, ela consegue. O inverso não consegue. A pessoa que não tem técnica não vai conseguir fazer algo. Eu quero fazer agora algo realista pra caramba, assim. Não vai conseguir. E outra coisa, a pessoa ter mais ou menos ideia de onde ela quer chegar. Isso pode mudar no decorrer do aprendizado, mas assim, olha, eu quero ser um Michelangelo. Meu, você sabe que seu caminho vai ser bem longo. Vai ser complicado. E olha lá, né? Mas não, eu quero fazer eu quero fazer o busto do meu pai, eu quero fazer o busto da minha namorada, eu quero fazer um retrato da minha filha. Como fiz aqui e tal. Pô, gostei, eu vou continuar. Consegue, com o tempo vai conseguir. Com o tempo vai fazer um, depois vai fazer outro melhor, e por aí vai. A arte não tem. Eu não tenho assim essa coisa assim. O cara, para eu considerar ele artista, ele tem que ser, nossa, o melhor do mundo. Cara, a partir do momento que você começa, você já tá fazendo arte. Já tá. E aí onde você vai chegar é onde você que vai escolher até onde você quer ir com isso. Mas é isso, assim. Se você acha que você tem o dom, você precisa aprender de qualquer forma. Se você acha que você não tem, você sabe que não precisa, que você vai conseguir. Então não tem. Esquece isso, você vai aprender como qualquer outra profissão, como era antigamente. Antigamente, quando a arte, por exemplo, a pintura, a escultura, realmente era uma profissão quase que de um construtor, assim. Vou chamar o cara para fazer uma escultura, não era? Não tinha esse romantismo todo. E as pessoas aprendiam, que nem se fosse hoje em dia fazer um Senai, sei lá. Aprendiam a fazer. Certo. Hoje também dá, hoje com toda essa tecnologia, com todo o conhecimento que a gente tem, com tudo que a gente tem hoje em dia de mão beijada, de internet,
Muito mais prático, Nossa, né? você consegue. Ah, eu quero. Materiais também, né? Exatamente, eu quero pegar uma. Eu tô com dúvida, eu queria ver como que o Bernini fazia a escultura dele. Pô, você puxa na internet lá, você vê, ela tem muita facilidade hoje em dia. A gente tem uma facilidade enorme, assim, pra fazer as Certo. coisas hoje em dia. Show. Um agradecimento especial, Raul. Bom, agradecer ao meu irmão aqui pela parceria, né? Porque eu já tinha meio que desistido, porque eu já tinha tentado uma vez fazer uma escola de música e eu tive um sócio que não deu certo assim, com ele, né? Aí eu desanimei e falei, eu acho que eu não vou ter mais escola de música. Aí apareceu essa oportunidade, as coisas foram, né, acontecendo e tem sido um desafio diferente na minha vida. Então, agradecer ao meu irmão, agradecer a minha família também, minha esposa, meu filho, né? Que eu tô curtindo pra caramba também, tô com um filho pequeno, 10 anos e meio. Meus pais, enfim, a galera que eu convivo, que está, além de família, são amigos também, né? Show. Agradecimento especial a eles. E você, Cléder? Ó, eu quero retribuir o agradecimento que ele fez também. Agradeço muito a ele por embarcar comigo nessa aí, a gente tá junto nisso aí. A minha família, meus pais, que são os mesmos, já faz um agradecimento para todo mundo já. Maravilha. E pro incentivo que eles estão dando, assim, pra gente. Minha pequenininha, a minha modelo, a minha musa. Com certeza, né? Agradecer também você pelo convite. Obrigado. Um beijão especial pra Isadora, que se eu não mandar um beijo pra ela, ela vai falar, papai, você não mandou nem um beijinho. A Isadora é a pequena aí. Pequena, né? Maravilha. Agora passa todos os contatos, a sede física, porque vocês, né? Sim. Infelizmente vocês não têm um home office, né? Não tem como aprender, né? Tem que ser físico. Essa parte realmente a gente não conseguiu modernizar. Passa o endereço, o que vocês atendem, todos os contatos de vocês, né? O horário de atendimento fica lá. na Avenida Portugal, 1279, Brooklyn. Bom, pelo menos o Instagram, qual que é mesmo? Centro Artístico Ele Mozart cuida mais também. das partes. O Centro Artístico Mozart, galera que puder seguir lá também, porque a gente, né, é novo, então a gente está começando a postar agora, fazer o nosso dia a dia ali, tentando gravar né, o passo a passo das esculturas, do aprendizado dos instrumentos também. Então a gente atende na sede física ali. Às vezes também, se o pessoal quiser, dependendo do caso, a gente atende, no caso de música, a gente atende em domicílio também. E né, acho que os nossos principais canais agora é Instagram e o local. Que é o espaço físico ali. Tem os nossos pessoais, né? No meu caso, o meu Instagram é cleder.mozardo. O meu é Raul Mozardo. Legal. O Centro Artístico é mais novo, a gente fez faz pouquinho tempo, né? Tem pouco, por isso que eu tô pedindo pra galera seguir. Maravilha. E ali fica perto da estação Campo Belo do metrô também, 5 minutinhos. Legal, 5 minutos da estação Campo Belo. Pra quem quiser ir de metrô, então tranquilo. É tranquilão, né? A maior parte vai de metrô. E você falou que tem uma primeira aula aí, como que é? Sim, a aula experimental. É importante. Que as pessoas, tanto na parte de música, na parte desenho, de... Nos dois, então. Dá pra ir lá, fazer uma aula, Pode fazer uma aula... porque experimental, às vezes a pessoa fica em dúvida do que ela quer aprender e também de como funcionam as aulas, né? Então essa aula é mais um bate-papo para, no caso, o professor conhecer o aluno e vice-versa, e para dar um apanhado geral de como vão ser as aulas. E aí, como eu disse também, nessa primeira aula a pessoa já aprende uma música e no caso de escultura também já tem um contato ali, não é? Sim, contato com o objeto já. Poxa, isso aí é fantástico, né? Bom, pessoal, não percam, né? Você que tá afim aí de entrar nesse ramo aí, tão legal, né? Uma ótima oportunidade. Um anti-estresse. Né? Não percam aí, façam a primeira aula experimental, que é show de bola. Pessoa que tá ali meio estressada no dia a dia e tal, a música e a arte como um todo, né? As artes visuais são ótimas como são terapêuticas também, né? Então faz com que a pessoa se sinta mais relaxada um pouco nesse dia a dia movimentado, principalmente aqui em São Paulo, né? Aquela loucura. Legal, bom. Agradeço imensamente pela aula que você deu, esses objetos lindos aí. Obrigado. Muito obrigado. Te agradeço. Que o pessoal vá muito lá no curso de vocês.
Então, todos bem-vindos. Você também está convidado para ir lá fazer Opa, uma aula vou sim, experimental. com certeza. Vai lá uma hora fazer uma aulinha lá de música e já aproveita, já faz uma escultura, já sai com tudo. Com certeza, tô Kit precisando completo. mesmo. Principalmente de canto. Vai lá fazer. Isso aí. Você cantar igual o Ivo Holanda lá. Pessoal, muito obrigado. Não esqueça de curtir, compartilhar e comentar. Até a próxima. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.